Nosso tema hoje é a escolha e a predestinação de Deus, baseado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Ali está escrito que bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aqui nós vemos que Deus é um Deus bendito. Graças ao Senhor que Deus é um Deus bendito, é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Deus é aquele que nos predestinou. A palavra aqui está clara. Livro de Efésios, capítulo 1, fala da presciência de Deus. Deus, ele já tinha um plano para o ser humano, e ele o predestinou antes da fundação do mundo, assim como nos escolheu nele. Aqui fala que fomos escolhidos em Cristo, antes da fundação do mundo. Aqui está claro que Deus é um Deus de propósito. Nada que Deus fez foi acidental, por acaso. Mas tudo que Deus fez, que Deus faz, que Deus fará, tem um propósito, tem um objetivo. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E essas bênçãos espirituais que a Bíblia fala em Efésios não são bênçãos terrenais, não são bênçãos, objetos, coisas, mas é algo espiritual, algo que está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo 4 fala que, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, tem um objetivo. Ele nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Essa escolha é de Deus. Talvez alguém possa até questionar, como pode Deus escolher umas pessoas e outras não? Aí Deus escolheu uns para a salvação e escolheu outros para a perdição. Na verdade, não cabe ao ser humano questionar Deus. O fato de Deus ter nos escolhido em Cristo faz parte do seu propósito. Primeiro, Deus nos escolheu, como fala no versículo 4, para sermos santos. O que é ser santo? Ser santo é você ser separado. A palavra santo significa isso, separar-se, ser diferente daquilo que é comum. Santo é ser separado. E segundo, predestinou, ou seja, deu um destino para nós. Deus, ele tem um objetivo específico para nós. Antes da criação de todas as coisas, Deus já tinha esse objetivo para nós, a fim de que fôssemos pessoas selecionadas, escolhidas para Ele, para fazer a vontade de Deus. A filiação plena é o nosso destino, de acordo com o versículo 5. Nos predestinou para Ele, para, aqui falar, adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Essa palavra beneplácito significa bom prazer. Deus teve o bom prazer em nos escolher. Por isso que ele fala aqui, segundo o beneplácito de sua vontade. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Essa palavra adoção de filho, ela não está bem aplicada aqui. Na verdade, ela também pode ser traduzida para filiação, que a filiação é ser filho de Deus. Alguns acham que nós somos filhos adotivos de Deus por conta dessa tradução, mas ela também pode ser traduzida por filiação. Na verdade, nós não somos filhos adotivos, mas somos filhos legítimos, porque a Bíblia fala aqui no Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, fala que nós nascemos de Deus. Isso é o nascimento de Deus. O Evangelho de João fala que ele veio para o que era seu, mas o seu não o receberam. Mas a todos quanto receberam,
Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui ele está falando que, de fato, há um novo nascimento. Um novo nascimento, esse novo nascimento é de Deus, esse novo nascimento é o nascimento do alto. Também ele fala de nascimento no capítulo 3 de João, ele fala que importa-vos nascer de novo. Ele fala no versículo 5, capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 5, fala assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, a necessidade de nascer de novo não é uma questão de adoção, mas é uma questão de ser filho de Deus. O livro de Gálatas também fala que nós fomos escolhidos em Cristo para que recebêssemos a filiação. A filiação é tornar-nos filhos de Deus. Também 1 João também fala que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E o capítulo 5 do 1 João também fala que o que tem o Filho tem a vida eterna. E o que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. A Bíblia é clara com respeito a essa questão da filiação, com respeito à questão da presciência de Deus, que Deus nos predestinou para Ele. Vou ler aqui o Evangelho de 1 João, fala que e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aqui é a vida eterna que ele está se referindo. Então nós somos filhos de Deus. E no capítulo 3, ele ainda fala, de 1 João, Deus é Pai e é Santo. Seus filhos são também santos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, olha só, e de fato, contra fato, não existe argumento. Somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então, aqui fala que somos filhos de Deus, porque nascemos de Deus. Então, nós somos filhos legítimos de Deus, nascidos de Deus, e agora nós temos a vida e a natureza de Deus. Porque Deus é um Deus de propósito. Deus tinha um propósito desde a eternidade de criar o homem. Lá no capítulo 1 de Gênesis, ali fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Muitos têm uma ideia errônea de que Deus criou o homem apenas para que o homem o adorasse. Mas Deus não quer apenas a questão de adoração. Porque para adorar, Deus já tinha os anjos. Dessa forma, Deus não tinha nenhuma necessidade de criar o homem. Por que Deus criaria o homem para que o adorasse, se Deus já tinha os anjos para adorar? Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26, também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Aqui Deus criou o homem, segundo a imagem e semelhança de Deus, e Deus dá domínio ao homem. Deus diz, tenha ele domínio. E de fato, o homem é quem domina todas as coisas sobre a terra. No versículo 27, criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Mais uma vez aqui nós vemos a questão da bênção de Deus. Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Vemos que Deus tinha um objetivo aqui, bem específico. O objetivo de Deus era ser expresso pelo homem. Deus tinha esse objetivo, de que o homem o expressasse, se fosse a primícia de suas criações, e
de fato o homem é a primícia da criação de Deus. O homem é o centro da criação de Deus. E Deus criou esse homem para que ele pudesse ser filho de Deus. Talvez alguém questione, e todas as pessoas não são filhas de Deus? Na verdade, se formos partirmos do princípio da criação, toda a criação de Deus é filha de Deus, considerando-se que todos nasceram de Deus. E isso inclui também os seres inanimados, como as pedras, as rochas, né? São filhos de Deus porque têm em Deus a sua origem como Criador. O livro de Efésios fala que toda a família toma o nome de Deus. Então, de certa forma, toda a criação é filha de Deus. Isso no que diz respeito à criação, mas no que diz respeito à regeneração, à redenção, somente aqueles que aceitam o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador é que se tornam filhos de Deus. E o objetivo dessa filiação é ter uma filiação plena. Romanos capítulo 8, versículo 28, fala que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu não sei o que você está enfrentando nesse momento. Passamos por várias situações difíceis na atualidade, mas a Bíblia fala, dá um consolo, dá um encorajamento. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, então, seja qual for a situação, a Bíblia fala todas as coisas são todas as coisas mesmo, elas cooperam para o nosso bem, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito de habitar no homem, Deus tem um propósito de ser expresso no homem, Deus tem um propósito de ser representado pelo homem que criou. No versículo 29 ele fala, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Então nós vemos aqui que Deus, ele usa o verbo no passado, porque para Deus tudo já está pronto, para Deus tudo já está consumado. Para Deus não tem problema nenhum, mas nós somos seres humanos e estamos no tempo, para Deus não existe o elemento tempo, então para nós que estamos no tempo, essas coisas elas estão se cumprindo passo a passo. Elas estão se cumprindo passo a passo. E mais uma vez ele fala a questão da filiação, que por quantas que de antemão conheceu, de antemão significa ele conheceu antecipadamente, antes mesmo de existirmos, Deus já nos conheceu. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, o objetivo aqui é nós termos a forma do Filho de Deus, ser conformado à imagem do Filho de Deus. Aqui já é o ápice dessa filiação, já é o ápice de se tornar o Filho de Deus. É a perfeita varonilidade, como fala Efésios, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele só seria o primogênito se nós fôssemos seus filhos legítimos. E de fato nós somos seus filhos legítimos. E a Bíblia não mente. A Bíblia tem palavras claras para nós aqui, mostrando que Cristo, como primogênito entre muitos irmãos, nós somos seus muitos irmãos, gerados por meio da ressurreição. Quando Deus criou o homem, ele tinha o propósito de que o homem comesse do fruto da árvore da vida que estava no jardim do Éden. E Deus criou toda sorte de árvore ali no jardim do Éden, e havia duas em especial no centro do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o homem tivesse comido da árvore da vida, o homem teria vida eterna, nós não teríamos os problemas que temos hoje, com o pecado, com a morte, com a degradação, mas o homem não comeu a árvore da vida.
O homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por conta disso, foi expulso do jardim para que também não estendesse a mão e comesse do fruto da árvore da vida e vivesse eternamente. Aí seria um problema eterno para Deus. A Bíblia fala aqui, no capítulo 3, finalzinho do capítulo 3 de Gênesis, ele fala que e o Senhor por isso o lançou fora do jardim, a fim de que lavrar a terra que fora tomada. Desculpa. O Senhor por isso disse, versículo 24, e expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim, e o refugiou de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos ler logo desde o versículo 21 para ficar melhor o contexto. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Depois que o homem caiu, ele cozeu cintas de figueira para si mesmo, para encobrir a nudez, mas aqui fala, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Aqui a Bíblia não fala, mas provavelmente esse animal aqui tenha sido um cordeiro que Deus matou, para que o homem pudesse, para que por meio do sangue do cordeiro ele redimisse o homem, o sangue foi para a redenção do homem, porque Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão, não há redenção, e Deus redimiu com o sangue do cordeiro. E a pele do cordeiro, Deus fez vestimenta para os cobrir, Adão e Eva. Aqui já representava Cristo morrendo pelos nossos pecados. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiou de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Perdão. Aqui nós vemos que Deus expulsou o homem para que o homem não comesse da árvore da vida e se tornasse um pecador eterno. Aí Deus de fato teria um problema muito grande. E aquela era a nossa chance, nossa grande oportunidade de sermos filhos de Deus já no Antigo Testamento. Era a nossa única oportunidade. Se o homem tivesse comido da árvore da vida, na verdade a árvore da vida ali, ela não só representava, mas ela era o próprio Cristo, ela era o próprio Deus. O homem deveria se alimentar de Deus, da natureza de Deus, que estava no jardim do Éden, e ali viver eternamente. No Evangelho de João, o Senhor Jesus ele explica, Evangelho de João capítulo 15, Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira. A videira é uma árvore. E no capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Logo, é correto afirmar que Jesus é a árvore da vida. Ele é a árvore da vida. Que o homem deveria ter se alimentado no jardim do Éden, para ter vida eterna. E aquela foi a nossa grande chance de ter a vida eterna, de ser filho de Deus logo no jardim do Éden, logo no Antigo Testamento. Se isso tivesse ocorrido, toda a humanidade seria gerada de Deus, seria filha de Deus, porque teria comido do fruto da árvore da vida. E não teríamos os problemas, não teríamos o pecado. O homem comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela não era um simples fruto. Ali, na verdade, tipificava e simbolizava, era o próprio Satanás ali. A natureza do inimigo, ela entrou no homem, fazendo com que o homem se corrompesse. O veneno da serpente entrou no homem e a natureza do pecado entrou no homem. Por isso que a Bíblia fala que a natureza é algo vivo. O pecado, ele reina. O pecado tem desejos. O pecado faz algo que não agrada a Deus. Por isso é algo vivo. Não se engane achando que o pecado é só a questão do homem fazer. Não, é algo que está dentro do homem, nos membros do homem, levando o homem a fazer o que não agrada a Deus e por fim levando o homem à morte
porque, como fala a Bíblia em Romanos, capítulo 6, fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Toda vez que pecamos, o resultado é morte. E o nosso viver como pessoas pecadoras só tem um objetivo, é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos também fala aqui, capítulo 3, versículo 23, ele fala assim: pois todos, até os que ainda vão nascer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Então, o fato de ter pecado destitui o homem da glória de Deus. Como vimos no capítulo 3 de Gênesis, no final de Gênesis, o homem, após ter pecado, ele foi expulso do jardim para que não estendesse a mão e também comesse do fruto da árvore da vida. E ali o Senhor colocou o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E aqueles querubins ali, eles representam a santidade de Deus, né? Eles representam a glória de Deus, os querubins. A espada, ela representa a justiça de Deus. E ela é uma espada chamejante com fogo. O fogo representa a glória de Deus, né? Então nós vemos que o homem transgrediu os 3 itens da justiça de Deus. Da justiça, da santidade e da glória de Deus. O fogo representa a santidade de Deus. Os querubins representam a glória de Deus e a espada representa a justiça de Deus. Então ali nós vemos que o homem, ao cair, ele transgrediu esses 3 itens da justiça de Deus. Mas graças a Deus que Deus é um Deus de propósito. Deus enviou seu Filho para que pudesse salvar o homem, para que pudesse resgatar o homem daquela situação. No Antigo Testamento não tínhamos como ser filho de Deus, mas no Novo Testamento Jesus veio como o primeiro homem a nascer de Deus. O próprio Deus tornou-se um homem. A Bíblia fala que ele é Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Ali no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21, fala que a Virgem dará a luz. Vamos ver isso aqui. A Virgem dará a luz, porque é para se cumprir aquilo que estava escrito por meio do profeta, foi profetizado por meio do profeta Isaías. Evangelho de Mateus, capítulo 1, os versículos. Quais são os versículos? Mateus capítulo 1, versículo 21 ao 23. Fala que ela, Maria, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aqui nós vemos o nascimento de Jesus. Graças ao Senhor, que aqui veio um homem, filho de Deus. Jesus era filho de Deus, mas ele não apenas ele era filho de Deus, mas também era filho do homem, né? Ele era filho de Maria. Logo o Senhor ele tinha as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E Emanuel significa Deus conosco. Então esse Deus conosco, esse Emanuel, o Senhor Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. O primeiro homem com a vida e a natureza de Deus. E ele teve um viver na terra irrepreensível, ele não cometeu pecado nenhum, ele não falhou, ele fez totalmente a vontade de Deus, por isso que ele morreu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ao ressuscitar, ele veio como primogênito entre os muitos irmãos,
porque ali na ressurreição ele já ressuscitou também aqueles que Deus predestinou, ou seja, todos os que vão crer no Senhor Jesus, todos os que creram e os que creem na atualidade, foram ressuscitados no mesmo dia, no dia da ressurreição. Logo é correto afirmar que somos irmãos gêmeos, porque nascemos no mesmo dia, no dia da ressurreição. Então nós somos gerados na ressurreição. E a Bíblia fala isso aí, no livro de Efésios também, que fala que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 6, fala que é para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, com riqueza da sua graça. Versículo 10. Versículo 9. Desvendamos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo. Beneplácito, mais uma vez repito, é bom prazer. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados. Mais uma vez ele usa aqui o termo predestinados. Nós fomos predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então fomos predestinados. Quando você predestina algo, primeiro você separa. Eu escolhi essa caneta. Pronto. Ela está predestinada para eu usar apenas em momentos específicos. Pronto. Eu já dei um predestino para ela. Assim foi Deus conosco. Que fala que fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. E o capítulo 2 de Efésios fala que a questão da vida. Ele vos deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É o que fala aqui Efésios capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Como? Juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Pronto, aqui mais uma vez ele fala que fomos ressuscitados juntamente com Cristo e que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Aqui Deus cumpriu o seu plano de redenção, a sua filiação, porque Deus cumpriu em Cristo. O primeiro homem a nascer de Deus. O primeiro homem a se tornar filho de Deus. E nós, graças ao Senhor, somos filhos de Deus. Não por merecimento, não porque somos bonzinhos, não é fazendo isso nem fazendo aquilo outro, não é fazendo boas obras, não é sendo uma boa pessoa que se torna filho de Deus. Não. Não. Porque pela graça, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, a palavra feitura é obra-prima, criada em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essas boas obras é o nosso andar, é o nosso viver, agora como novo homem, como filho de Deus. E para que alguém se torne filho de Deus, é necessário crer. Crer com o coração e confessar com a boca.
A palavra crer significa receber, como foi falado ali no início da live, no capítulo 1 do Evangelho de João, fala que todos quanto receberam, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nós temos que receber o Senhor equivale a crer. E Romanos também deixa claro para nós, Romanos capítulo 10 de Romanos, aqui ele fala que nós precisamos crer com o coração. O versículo 9 fala que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui nós vemos duas situações. Primeiro, a questão de crer. Crer no coração. Quando cremos no Senhor Jesus, nós nascemos de Deus. E nós, quando cremos, nós confessamos com a boca. Aí alguém diz, mas é necessário só crer, só invocar o nome do Senhor? Quando isso ocorre, nós somos salvos e nos tornamos filhos de Deus. Mas a palavra também fala de algo chamado batismo. É necessário também sermos batizados, para que possamos confirmar o que já ocorreu dentro do nosso interior. O batismo exterior, ele é uma confirmação daquilo que ocorreu dentro de nós. Então, a salvação, receber o Senhor Jesus, é o passo inicial de um longo processo. Ali no livro de Atos, capítulo 8, 27, ele fala de algo interessante. É bom ver Atos 8, 27. Ele fala de um alto oficial, de uma rainha, que vinha lendo as Escrituras. Ele vinha lendo o profeta Isaías. É Atos capítulo 8, versículo 27. Fala que, eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-se desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu, leu o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vem lendo? Ele respondeu, como poderei entender se não há quem me explique? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele no carro. Aqui nós vemos que ele vinha lendo a palavra, vinha lendo o profeta Isaías, e ele não tinha como compreender. Hoje a situação não é muito diferente. Muitos leem a palavra de Deus, as Escrituras, e até alguns tentam interpretar por suas próprias compreensões, por sua própria maneira, mas a Bíblia não é um livro de interpretações. A Bíblia por si mesma se explica. No versículo 36 fala, seguindo eles, caminho fora. Chegando a certo lugar, onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água. Quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito se crer de todo o coração. E respondeu ele, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aqui nós vemos os dois passos iniciais da salvação, crer e ser batizado. Então, crer e ser batizado corresponde ao primeiro passo, ou seja, é o início de um longo processo que dura toda a nossa vida. Alguns até acham assim, não, eu já criei no Senhor Jesus, agora tudo certo, agora eu vou para o céu, os problemas acabaram. De certo modo, não está errada essa afirmação. Porque uma vez que você crê no Senhor Jesus, você se torna filho de Deus, você não vai descrer, porque a palavra não existe esse descrer, não existe o ex-filho, não existe o ex-filho, você é filho de Deus, você é filho para sempre, uma vez filho, filho para sempre. Além de Filipenses capítulo 1, versículo 6 fala que o Senhor começou uma boa obra e o Senhor é quem a vai completar. Então, Deus já deu início a um
processo de salvação. Esse processo, ele dura toda a nossa vida. Por quê? Porque o homem, ao cair, o homem teve a sua alma, o seu corpo e o seu espírito danificado. Por isso é necessário até um longo processo, até tudo ser restaurado. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, fala que estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha só que maravilha. Paulo estava plenamente certo. Ele não tinha nenhuma dúvida de que o Senhor, ele começou uma boa obra, ele havia de completar até o dia de Cristo Jesus. Bom, se falharmos, com certeza o Senhor haverá de nos disciplinar, mas não deixaremos de ser seus filhos por conta de falhas, porque a salvação é pela fé e a feição é pela fé. Então, nós vemos também o exemplo de Jó. No capítulo 1, Jó era uma pessoa muito imatura. Apesar de ele ter passado por muitos sofrimentos, muitas pressões, no capítulo 42, Jó já estava maduro. Ele falou, de fato, eu me conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. E eu me arrependo, me abomino no pó e na cinza. Então nós vemos que Deus ele tem um jeito de ter a sua maneira de trabalhar com cada um. Alguns passam por perdas, por sofrimentos, mas a Bíblia me diz isso. O apóstolo Pedro fala que é necessário que passemos por essas provações para que possamos abandonar a nossa natureza pecaminosa, o pecado que habita em nós, que herdamos em Adão. É importante também, ao receber o Senhor Jesus, estar junto, como fala no livro de Atos, capítulo 2, fala que os irmãos ali estavam sempre juntos e tinham tudo em comum. Vamos ler essa passagem, Atos capítulo 2. Aqui foi quando surgiu o viver da igreja, um viver de depender do Senhor, um viver que tem como base o ensinamento dos apóstolos e profetas no Novo Testamento, Atos 2:42, e perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então isso aqui é o viver daqueles que receberam o Senhor, é o viver daqueles que foram regenerados, ganharam um novo nascimento, ganharam uma nova vida. É necessário estarmos juntos. Versículo 44 fala que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí o versículo 47. O versículo 46 fala que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nossa base é o ensinamento dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. É preciso ler a Bíblia, orar, invocar o nome do Senhor, participar da ceia do Senhor, como descrito no livro de Atos. A vida cristã não é um mar de rosas. Não é um mar de rosas. Como fala 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículo 3 ao 7. Então não é um mar de rosas. Vamos encontrar situações que são contrárias, porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno e nada vai ser favorável a buscarmos o Senhor nesse mundo. Sempre as coisas vão nos puxar para trás, porque o mundo jaz no maligno. Então a Bíblia fala que o mundo, o inimigo, ele é o príncipe desse mundo. Por conta disso, ele é contrário a tudo que é de Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, fala que bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.
Aqui nós vemos que o Deus bendito, segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Muitos hoje têm uma esperança, mas não é essa viva esperança. E nós precisamos dessa esperança da regeneração, porque é uma viva esperança. Fomos regenerados para essa viva esperança, para alcançarmos a plena filiação. A plena filiação é chegarmos ao estágio de filhos maduros. Então, uma vez maduros, herdaremos o reino dos céus como uma recompensa. Essa é a necessidade, essa é a palavra de hoje, que todos possamos ter esse sentimento de buscar o Senhor enquanto se pode achar, como fala o profeta Isaías, capítulo 55, invocar enquanto ele ainda, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto ele ainda está perto. O Senhor ainda está perto. Haverá um momento em que a porta da graça se fechará, e por conta disso, não haverá mais como o ser humano se tornar filho de Deus. No presente momento, ainda existe essa possibilidade, porque ainda estamos na era da graça. Mas depois disso, as pessoas irão ouvir o evangelho pregado pelos anjos. E a Bíblia fala que será um evangelho eterno. Não vai ser mais esse evangelho de Cristo, porque terá fechado as portas da graça. Por isso que nós precisamos aproveitar o tempo que se chama hoje, para buscar o Senhor, ter um viver de comunhão com os irmãos, ter um viver de ler a palavra, ter um viver de louvar o Senhor, ter um viver de orações, Não podemos nos reunir presencialmente por conta da pandemia, mas podemos nos reunir via aplicativos e assim a nossa fé ela vai sendo pouco a pouco acrescentada pela experiência que temos com os irmãos, e essa experiência ela vai nos enriquecer, vai nos encorajar, vai nos tornar pessoas vencedoras. A Bíblia fala em Romanos que em Cristo somos mais que vencedores por causa daquele que nos amou. Então, estou encerrando a live de hoje e também aproveito para fazer o convite a estar conosco hoje, quarta-feira, às 20 horas, está sintonizado na Rádio Olho d'Água FM 87.9. Ali você vai se conectar com o programa Vida para Todos, um programa levando vida, a vida de Deus, hinos, orações. Você pode pedir, fazer o seu pedido de oração. Você pode interagir conosco, mandar o seu áudio, um áudio de 30 segundos. Você pode acessar através do WhatsApp 992261510. 992261510 é o nosso WhatsApp do programa Vida para Todos. Então você está convidado a sintonizar e também ganhar a vida de Deus que está na palavra de Deus. Espero que essa palavra tenha lhe encorajado, a palavra da filiação. Que Deus o abençoe e até a próxima.